Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Piauí, Nordeste do Brasil. O Apocalipse, conhecido como o livro das revelações ou o livro do fim do mundo. O Apocalipse para muitas pessoas é um livro muito polêmico, de tanto que muitas pessoas não gostam de ler o livro do Apocalipse. No Apocalipse mostra o fim de todas as coisas, o que vai acontecer no final dos tempos, mas existem muitas coisas que não foram reveladas no Apocalipse. Para você entender o Apocalipse, você tem que estudar o livro do profeta Daniel, porque o profeta Daniel escreveu as revelações do Apocalipse. E o Apocalipse se encaixa com o livro do profeta Daniel. No capítulo 10 de Apocalipse, diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto deste anjo era como o sol, os seus pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e se pôs em pé à direita do mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Sendo ouvidos os 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrever o que os trovões falaram. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, e levantou a sua mão sobre os céus. Nós vemos aqui nessa revelação do Apocalipse que soou 7 trovões. Nesses 7 trovões que soou no Apocalipse, eles falaram alguma coisa. E João ia escrever o que aqueles trovões falaram para revelar aos seres humanos, mas Deus não permitiu. É aqui aonde nós queremos observar o que a Bíblia não fala. Exatamente. O apóstolo Paulo disse que existem coisas que aos seres humanos não foram reveladas. E o apóstolo Paulo disse que viu no terceiro céu, no paraíso, palavras inefáveis que aos seres humanos não é lícito falar. Existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. O Apocalipse está repleto de curiosidades e avisos para o fim do mundo, mas existem segredos que não foram revelados na Bíblia Sagrada. Existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. O capítulo 10 do livro do Apocalipse fala sobre o soamento, o estrondo de 7 trovões. Quando esses trovões soaram, veio vozes nesses trovões. E João ia escrever o que esses trovões falaram, mas Deus não permitiu. Então, meus irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada, existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Existem coisas de Deus, revelações de Deus, coisas que Deus nunca mostrou aos seres humanos, e Ele só vai mostrar para a igreja santa e verdadeira, para o povo que vai entrar no céu. Então fica bem registrado aqui o que diz a palavra de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 18, está escrito assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro da profecia desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Então nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir daquilo que está escrito na palavra de Deus. Devemos falar somente o que está escrito na Bíblia. Mas de uma coisa você tenha certeza: existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. No Evangelho de João, no capítulo de número 21 e o versículo de número 25, assim está escrito: existe, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez quando estava nessa terra. E se cada coisa que Jesus fez fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros escritos sobre as obras que Jesus fez nesta terra. Então existe muitas coisas sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da família de Jesus, o que Jesus falou. Existem muitas coisas que foram esquecidas e perdidas. Então existem muitas coisas que nós devemos buscar em oração. Existem segredos que aos seres humanos não foram revelados e que nós devemos buscar em oração para entendermos mais as coisas de Deus. Saiba que a nossa mente é limitada. Os pensamentos de Deus vai muito mais além do que os nossos pensamentos conseguem alcançar. É por isso que Paulo disse que os pensamentos de Deus vai muito mais além do que nós pensamos, pedimos. Os pensamentos de Deus é muito mais. Então existem segredos de Deus que nunca foram revelados aos seres humanos. Muitas coisas da vida de Jesus nunca foram reveladas aos seres humanos. Aquilo que Jesus falou, existem muitos ensinos que Jesus deve ter ensinado para os apóstolos que não foram escritos. Então o que nós devemos é buscar mais conhecimentos de Deus, lendo a Bíblia, orando e entender que o que está escrito na Bíblia Sagrada é só um pouquinho do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Saiba, meu irmão, que o céu é muito além do que os nossos pensamentos conseguem alcançar. Quem vai para o céu não tem vontade de voltar mais, porque lá é viver um sonho eternamente. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Lembre-se que soou os 7 trovões no Apocalipse. João ia escrever o que os 7 trovões falaram, mas Deus não permitiu. Sabe por quê? Porque existem segredos de Deus que aos seres humanos nunca foram revelados e que só será revelado, somente será revelado os segredos de Deus quando a igreja entrar no reino dos céus. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, fala de uma grande multidão que vai estar diante do trono. São os santos, os remidos, os crentes fiéis e verdadeiros que foram obedientes à palavra de Deus. Eles estarão diante do trono de Deus para viverem eternamente com o Senhor. Eu quero te ver lá no meio dessa grande multidão, mas para isso precisamos obedecer à palavra de Deus para participarmos da vida eterna com o Senhor. Existem segredos, sim, existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Existem segredos de Deus que aos seres humanos nunca foram revelados.